capítulo 7. Se você não conseguir acompanhar, nós vamos falar vários versículos. É bom você trazer sempre uma agendinha, né, um bloquinho, e vai anotando os versículos, amém? Assim, nós não vamos perdendo, vamos acompanhando, amém, Jesus? E vamos anotando para em casa nós lembrarmos de meditarmos na palavra do Senhor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eclesiastes 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Vamos ler juntos esse versículo? Que é curto, né? Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Vamos orar. Pai, nesta tarde, fala conosco através da tua santa palavra. Ensina-nos, exorta-nos, admoesta-nos e prepara-nos. Espírito Santo, me dirige nessa tarde. Que não seja eu, mas o Senhor, dirigindo na palavra, na pregação. Abre as mentes e os corações para que recebam a tua palavra. Guarda-nos e livra-nos neste lugar. Também queremos repreender a ação do inimigo sobre cada mente agora e declarar nas nossas mentes cativas a tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém? Podeis assentar. Hoje, dia de finados, né? Dia que nós lembramos dos mortos, aqueles que já se foram. É um dia para lembrar, um dia para sentir saudades, não é? Muitos lembram dos seus entes queridos, sente saudade, sente tristeza. Muitos vão homenagear, né? Lá no cemitério, levar uma flor. Não que a pessoa esteja vendo, né? Mas é uma demonstração de amor, né? Por aquela pessoa, por saudades que a pessoa sente daquele que já partiu. Verdade é que nós temos um dia para lembrarmos dos mortos, né? Mas hoje, o Espírito Santo, né, aproveitando esse dia em que nós lembramos daqueles que já morreram, o Espírito Santo também quer falar um pouco para nós sobre a morte, né? O Espírito Santo que traz vida, né, é o mesmo que quer falar-nos sobre a morte, né? E alguém pode dizer assim: nossa, pastora, mas hoje, dia de finados, você vai falar sobre morte? Mas é exatamente o que diz esse versículo, né? Que é melhor ir à casa onde há luto, onde há morte. Por quê? Melhor do que ir a uma casa onde há o banquete. Porque naquela casa, né, se vê o fim de todos os homens. Qual é o fim de todos os homens? A morte. Qual é o nosso fim? O meu e o seu? Vai ser a morte aqui física, a morte material. E é interessante que nós só temos duas certezas na vida, né? Qual? Uma quando a gente nasce, então você está vivo, você nasceu, né? E outra quando a gente morre. Então, que não seja um tabu a gente falar da morte. O mesmo Espírito que fala da vida, o Deus da vida, também na sua palavra, o Espírito Santo fala da morte. E ainda diz que é melhor ir, né? Melhor ir, pastora, numa casa onde há luto, porque naquele tempo os velórios, né, se faziam nas casas. Era melhor ir numa casa de luto, onde há luto, do que numa casa onde há o banquete, um banquete. Por que então o Senhor está falando isto? Então, a palavra mesmo responde: porque naquela onde há luto,
nós podemos ver o fim de todos os homens. E nós, os vivos, porque diz a palavra, e os vivos, que o tomem em consideração. Então, o que ele estava tentando dizer, ensinar? Que quando a gente participa, né, de um enterro, de um funeral, lá nós vemos e lá nós pensamos. E lá, muitas vezes, Deus fala conosco. E lá, muitas vezes, nós fazemos o que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos considerar. O que é considerar? É pensar, é refletir, né? É meditar. Que, do mesmo jeito que aquela pessoa ali está morta, né? As pessoas estão velando. Um dia também nós vamos estar ali naquela situação. E muitas vezes nós que, quando vamos a algum velório, quantas coisas nós aprendemos ali, né? Quantas coisas nós olhamos, nós vivemos, nós observamos, né? Observamos da tristeza, né, que acontece na morte, da separação, do sofrimento das pessoas, como é difícil, como é dolorido, como é difícil a dor, a separação. Eu acho que deve ser a dor pior do que uma pessoa pode passar, né? A perda, diga a perda, da separação de um ente querido, de uma pessoa que amávamos. E ao luto, o choro. E Deus entende isso, Jesus entende. Por quê? Porque Jesus, certa vez também, chorou por causa de um amigo que tinha morrido. Quem era o amigo? Lázaro, né? Então, Deus também chora conosco. Deus também sente a nossa perda. Deus também sofre. Mas a morte, ela faz parte da vida. Né? E ninguém que está aqui nesta tarde vai deixar de morrer. Né? Um dia vai chegar a nossa vez, né? A minha vez, a tua vez. Mas isso tem a ver com a soberania de Deus, porque é Deus quem decide, né? A hora, o dia, o tempo. E além de nós vermos essas coisas num velório, nós também vemos tantas outras coisas, né? Pessoas que chegam e se debruçam sobre o caixão, né? Pedindo perdão, tentando consertar. Agora já não tem mais jeito. Já morreu, né? Um desespero da revolta de pessoas que não aceitam, que se revoltam contra Deus. Mas a verdade é que nós precisamos entender que a morte faz parte da nossa vida. A morte faz parte da vida de todo ser humano. E não há como impedi-la. E não há como saber também o dia, né? E ainda bem que nós não sabemos. Por quê? Porque se soubéssemos, ninguém ficaria tranquilo, né? Nossa, falta 10 anos. Faltam 20 anos. Faltam um ano. Aí que ninguém ia conseguir dormir. Graças a Deus que Deus, só Ele sabe. Amém? Aleluias. Mas você que está aqui nessa tarde, um dia como hoje, sente uma tristeza, sente uma perda, uma saudade. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai da consolação, consola os nossos corações, amém? E Deus pode trazer o consolo para você nessa tarde. Deus vai trazer o alívio, amém? Deus vai trazer uma paz, principalmente sabendo que há uma esperança, amém? Que a morte para aquele que crê em Deus não é o fim, amém? Mas é o começo. Que a esperança, quando nós deixamos essa terra, deixamos esse corpo, há uma bendita esperança, amém? Uma vida eterna, diga eterna, com Deus. Mas ainda meditando sobre esse texto da palavra de Deus, como diz o texto que é o fim de todos os homens. Interessante que a morte ela não distingue quem vai morrer. Morre o idoso, amém?
morre o idoso, morre o novo, morre o rico, o pobre, o jovem, morre quem é celebridade, quem é famoso, o artista, morre o que é desconhecido, né? Que ninguém sabe dele. Todos, diz a palavra do Senhor, porque tu és pó, diga eu sou pó. E ao pó eu vou retornar. Então um dia o nosso corpo vai retornar ao pó. E nesta tarde, além dessa consideração, nós temos que quando nós vamos lá no velório, nós vemos todas essas coisas. A primeira consideração que nós temos que fazer é, e eu, né? Eu também um dia, e às vezes a gente está lá e pensa, né? Poderia ser eu, como foi falado, né? Ali naquele acidente, né? Olha o livramento. Poderia ter sido a filha. E às vezes nós não queremos pensar na morte. Mas a verdade é que nós podemos sair na rua e sermos atropelados, bater o carro, passando no lugar, levar um tiro, ou passar mal de repente, e chega o nosso dia. Mas se eu perguntar para alguém aqui, ninguém pensa que pode ser assim, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer, porque ninguém quer pensar que vai morrer. Apesar que sabe que a morte faz parte da vida, ninguém quer morrer. Nem aquele que está de idade, doente, as últimas, o moribundo que está ali já sofrendo de um câncer, de uma doença terminal, pergunta para ele se ele quer morrer. Ele não quer morrer. Porque também as pessoas, elas, além de ter medo da morte, elas têm medo do desconhecido. Elas não sabem, nós não sabemos, em parte, o que acontece depois da morte. Mas nós sabemos algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje ainda, amém? Mas a primeira consideração é que eu e você podemos morrer a qualquer dia, a qualquer hora, né? Então o Espírito Santo está falando, pense que o dia da nossa morte vai chegar. Nós não sabemos quando, mas nós precisamos considerar e pensar. Amém? E que é como um sonho. Se você tivesse um sonho e alguém convidasse você e falar no sonho, falasse assim, olha, amanhã nós vamos num enterro, num velório, você pode ir comigo? E você chegasse lá e de repente no sonho você visse, quem estava ali? Você, né? Então muitas vezes Deus quer mostrar, Deus quer falar, e por quê? Porque Deus quer nos preparar, amém? Preparar para esse dia. Nós devemos estar preparados na presença de Deus, amém? Porque esse dia vai chegar e nós precisamos estar preparados. Não que alguém esteja preparado para o dia da morte, mas quando eu falo preparado, é estar vivendo na presença do nosso Deus, amém? Aleluias? Outra coisa que nós precisamos, então, tomar em consideração, que, primeiro nós já falamos, a nossa vida também vai ter um fim, amém? Um dia também a morte chegará para nós. E a palavra de Deus diz, abra lá a sua Bíblia, deixa aqui aberto em Eclesiastes, vai agora lá em Tiago 4,14, lá no final da Bíblia. Tiago 4,14. Tiago 4. Versículo 14. Lá perto mais lá do fundo, mais perto de Apocalipse, você vem vindo, 1 Pedro, João, antes de 1 Pedro, amém? Isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vós,
Acharam, amém? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, olha que o autor de Tiago estava falando. Tiago estava falando que nós não sabemos o que vai suceder quando? Amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E ele diz, o que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Nós somos como uma neblina que aparece e logo se dissipa. A nossa vida é tão curta, olhem para mim. A nossa vida é tão passageira. Como nós cantamos, hoje aquela neblina, amanhã já não tem mais. Acabou. Passa tão rápido. É tão curta. E quando a gente vai num velório, a gente não pensa isso? Nossa, morreu tão novo. Morreu tão nova, pai de família. Olha, ela era tão jovem, tinha tantos sonhos, tantos planos. E até os idosos, olha, ele não queria morrer. E nessa situação, por isso que Eclesiastes fala, a gente fica pensando, nossa, e se fosse eu? Eu pensei que eu ia fazer, né? Eu pensava que eu ia fazer tantas coisas. Aliás, eu penso, né, ainda que eu vou fazer tantas coisas, tantos planos, tantos sonhos. E de repente nós não paramos para pensar que nós podemos ser cortados, de repente, né, de alguma forma. E a palavra do Senhor, podemos ser recolhidos. E a palavra do Senhor continua dizendo, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Versículo 15, em vez disso devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. Então, toda vez que muitas vezes nós pretendemos e falamos, eu vou fazer isso, ainda vou fazer aquilo, ainda vou fazer uma viagem, ainda vou fazer isso, ainda vou estudar, ainda vou trabalhar, ainda vou viver assim. A palavra de Deus diz, olha, você não sabe. E você devia dizer, se o Senhor quiser, diga o Senhor. Se Ele quiser, você vai fazer. Mas se Ele não quiser, você não vai fazer mais nada. Nem amanhã você pode acordar mais para a vida. Então, aqui a gente aprende uma coisa, né? Que o Senhor é o Deus que dá vida. Se o Senhor quiser, nós viveremos. Mas se o Senhor não quiser, nós morreremos. Então, será que nessa tarde nós podemos pensar, nossa, quando será, né, que Deus quer me recolher, me chamar? Será que nós somos o próximo da fila? Ai, pastora, eu não quero morrer agora. Ai, pastora, eu tenho tantas coisas. Mas nós temos que pensar nisso. Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos o tempo. E por isso devemos nos preocupar, amém? Nos preocupar, porque nós não sabemos a nossa hora. E sempre quando formos fazer algo que a gente projeta, planeja, sempre falar se o Senhor quiser. Amém? Porque Ele é o dono, Ele está no controle, Ele domina, Ele tem controle sobre todas as coisas, amém? A nossa vida é breve, é como uma neblina, é como uma planta, né? Que logo aparece e logo desaparece. Por isso nós devemos estar sempre na presença do Senhor, amém? Outra coisa, então já vimos que todos vão ter um fim. A morte vem para todos, ricos, pobres, famosos, desconhecidos. Nós vimos que e agora nós vamos ver que há uma vida após a morte. Nós vimos que a nossa vida é breve, né? Nós vimos que nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. E se o Senhor quiser, acontecerá. Se não, é o fim para nós. Mas outra pergunta que nós devemos considerar, outra reflexão, que há uma vida após a morte. Diga, a vida após a morte. Vocês sabiam que tem pessoas que não creem que tem uma vida, que há uma vida após a morte? Não acreditam.
Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá onde eu moro, que eu estou sempre evangelizando, falando de Deus, falando de Jesus, e ele é bem duro, ele discute, ele quer fugir, e eu sempre evangelizo, e às vezes eu dou uma parada, mas daqui a pouco Deus me faz encontrá-lo. E ontem nós estávamos conversando sobre Deus, a palavra de Deus, sobre Jesus, e ele, no momento da conversa, ele falou, olha, Margarete, para mim é assim, eu penso assim, morreu, acabou. Não tem mais nada. Acabou. E a maioria das pessoas aí fora pensam isso, né? Que morreu, acabou. Mas a palavra de Deus diz que não. Que o homem é formado de um corpo, de uma alma e de um espírito. O corpo volta ao pó, mas há uma alma. O espírito volta a Deus. E a alma é que essa sim, dependendo daquilo que ela fizer, dependendo de como ela viveu, ela terá 2 lugares para ir. Isso é o que a palavra de Deus diz. Ela vai para algum lugar. E a alma é eterna. Amém? Ela não morre. E é isso que nós vamos ver, que há vida eterna. Como nós sabemos que há vida eterna? O próprio Jesus disse isso. Amém? Então, agora nós vamos folhear a palavra bastante, vários versículos, para você aprender e falar para as pessoas, falar quando a pessoa falar assim, não, aqui para mim morreu, acabou. Você vai falar, não, a verdade que a palavra de Deus fala o contrário. Jesus que é a verdade fala o contrário. A vida eterna, e é com ela que nós temos que nos preocupar mais. É com esta vida eterna que nós temos que olhar para ela mais e buscarmos mais ao Senhor. Abra a sua Bíblia. Vamos folhear aqui a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em o Evangelho de João. Você está em Tiago? Volta lá para trás. Evangelho de João. João, capítulo 3. Esse é o versículo que todo mundo deveria saber. 3,16. Se você não achar, olha ali, ó, no cartaz aqui, banners, para você saber. E às vezes você nem reparou, né, que está escrito nele. João 3, versículo 16. Quem sabe decor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus está falando não perecer da morte física, porque todos vão morrer. Mas Jesus está falando não pereça, que é a morte espiritual. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você podemos ter essa certeza. Temos a vida eterna. Poderemos ter, se nós crermos em Jesus. Todo aquele que crê, amém? Se crer, terá a vida eterna. Mais versículos aí em João. Vamos para o João 6, está no 3, meia dúzia. Vai folheando aí rapidinho para você aprender e falar com as pessoas, né? João 6, versículo 40. Olha que maravilha esse versículo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus, que todos tenham a vida eterna. Verdade é que a maioria não quer essa vida eterna e não crê que vai haver uma ressurreição. Olha aqui 2 promessas. Para mim e para você, vida eterna e ressurreição. Por isso, anime-se.
Alegre-se. A esperança. A morte não é o fim, mas é o começo para aquele que crê em Jesus. É o começo de uma nova vida com Deus nos céus. A vida eterna. E depois, a ressurreição. Diga a ressurreição. Sabe aquele corpo que virou pó? Um dia, oh glória, quando Deus chamar, Deus vai chamar pelo nome, aquele pó vai se refazer num corpo glorificado, ou um corpo sem defeito, um corpo sem enfermidade, um corpo sem tristezas. É a ressurreição do corpo que vai se juntar à alma e ao espírito, amém? E nós temos a bendita esperança, qual é, pastora? De um dia irmos aos céus e encontrar os nossos entes queridos, amém, aleluia. A esperança. Não pense, pastora, morreu, acabou, nunca mais vou vê-lo, vou vê-la, não. Jesus vai levar-nos um dia ali para o seu reino, exatamente quando nós passamos dessa vida para a vida celestial, e nós vamos encontrar aqueles que já se foram em Cristo Jesus, amém, aleluias. Tem esperança. Tem esperança. E também não diga, pastor, a minha vida aqui é tão cheia de problemas, de lutas, de dificuldades. Mas Paulo fala, olha, nós temos uma viva esperança, que logo Jesus vem nos buscar. Ou buscar através da sua vinda, ou na nossa morte. E para lá onde iremos, diz a palavra, lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, nem morte, nem separação, amém? Então, num dia como hoje, que nós estamos falando de morte, para o cristão, a morte não é o fim, amém? E Paulo dizia, olha, eu tenho um desejo tão grande na minha alma, de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que estar neste mundo. Quantos já pensaram assim? Não queria mais estar vivendo aqui. Já queria estar logo com Jesus, né? Ele dizia, eu não vejo a hora de estar com Cristo, mas eu tenho que ficar aqui mais um pouco, né? Para pregar a palavra, pregar o evangelho. Eu ainda tenho uma missão. Talvez você que seja hoje aqui, esteja falando, pastora, minha vontade era mesmo morrer, né? Mas não adianta, é o tempo de Deus, amém? É o tempo de Deus. Se você ainda está vivo, diga viva, viva. É porque Deus ainda tem uma missão. Mas por que levou ele antes de mim? Poderia ter sido eu antes, não. Deus sabe o que ele faz, ele é Deus. E se você é o que ficou, é porque Deus tem uma missão na tua vida e através da tua vida, amém? Aleluias? Mas tenha esperança que um dia nós teremos uma vida melhor com Cristo, amém? Maravilhosa, uma vida na glória, uma vida nos céus. É o Senhor que está falando, vida eterna. Ela existe, ela é real. Vamos aí outro versículo. Dá um glória a Deus, amém? Hoje com esse calor, né? Esses dias têm sido quentes, as pessoas sentem um sono, né? Um peso. Mas vai acordando aí, amém? Fica bem viva para a palavra de Deus. São palavras da vida eterna. Jesus está falando de palavras de vida eterna. Abra aí agora. Nós lemos o versículo 6, 40, né? Vamos ler o 6, 68. Abre bem os teus olhos. Abre bem os teus ouvidos nesta tarde. O João meia dúzia ainda. O versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Presta bem atenção nessas palavras que hoje estão sendo pregadas. Porque delas dependem a tua vida eterna.
a salvação da tua alma. Hoje nós estamos falando da tua alma. Amém? Da vida eterna. Onde você vai passar a eternidade? Onde? E o Espírito Santo quer nos preparar. Amém? Aleluias. Vamos aí. Ainda mesmo em João. Você leu o 68? Agora, um pouquinho para trás, que eu pulei exatamente de propósito. Ainda o 6, capítulo 6. Versículo 47 e 48. 6, 47 e 48. Diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus que está falando, quem crê nele terá a vida eterna. João ainda, 17, você está no 6, vai para o capítulo 17, 1:7. 1:7, versículo 2 e 3. É João, agora o mesmo João, mesmo livro, capítulo 17, 1:7. Diga em Jesus, eu posso ter a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Amém? Olha o que diz a palavra, versículo 2. Jesus falando, vamos ler do 1 para a gente pegar o contexto. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, aqui Jesus orando ao Pai, fazendo uma oração sacerdotal ao Pai, dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Que hora Jesus estava falando que era chegada? A hora da morte dele. Olha que coisa. Ai, pastora, Deus é que leva, Deus é que dá o dia da nossa morte. Ai, mas por que Deus? Mas Deus, na pessoa de Jesus, também experimentou a morte, para saber o que era a morte. Porque todos nós vamos saber o que é a morte um dia, né? E o próprio Jesus também viveu esse momento e passou pela morte, amém? Para dizer, eu também passei, eu sei o que é isso. Olha que maravilha. E nessa oração, ele está falando, versículo 2, assim como lhe conferisses autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda, voltando, assim como lhe conferisses autoridade sobre toda a carne, quer dizer, Deus conferindo autoridade para Jesus sobre toda a carne, toda a vida, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, quem concede a vida eterna? É Jesus. O Pai concedeu ao Filho. E só Ele pode dar a vida eterna. Não tem homem neste mundo, não tem mulher, não tem santo que possa conceder. Somente Jesus que concede a vida eterna. Amém? Aleluias? Versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa: que creia, que conheça. Ainda aí também em João, mas não só crer, né? Aqui diz crer, mas outros versículos diz, além de crer, você também tem que fazer algo. Então, abre aí a sua Bíblia, você está no 17, volta para o 5, capítulo 5, João 5. Rapidinho, para dar tempo. João 5. Versículo 24. Diz a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, aqui diz, além de crer, tem que ouvir a palavra do Senhor. E ouvir é obedecer. Amém? Vamos ver aqui esse versículo que fala claramente. É João, você está no 5, versículo 39 e 40, ainda mesmo nesse capítulo. João 5,
39 e 40. Então, primeiramente, nós temos que crer em Jesus para ter a vida eterna, amém? E também ouvir. Olha o que diz o versículo 39. As Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, você quer ter vida eterna? Você tem que examinar as Escrituras. Então, você tem que examinar, você tem que ouvir e você tem que crer na palavra do Senhor. Amém? Aleluias. Você tem que obedecer os mandamentos de Deus. Os mandamentos. Está em João? Volta antes, vai para Mateus agora. Vamos rapidinho. Quem achar primeiro vai ganhar uma bala. Já achou? Opa, tá rápido, fico devendo. Lá a gente faz isso com as crianças, né? Todo mundo quer achar primeiro, né? E falar. Senhor. Mas precisamos ser rápidos, hábeis na palavra de Deus. Mateus. Capítulo 19. Versículo 16. Mateus 19, 16. Olha o que diz a história do jovem rico. E eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, aquele jovem rico estava perguntando, como que ele ia alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, que é a vida eterna. Ele não estava perguntando da vida eterna. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, além de crer em Jesus, que é o que dá a vida eterna, também tem que guardar os mandamentos. Tem que obedecer a palavra de Deus. Para receber, quer dizer, fazer a vontade de Deus. Viver nessa terra fazendo a vontade de Deus. Obedecendo a palavra. Amém? Para você ter a vida eterna. Só crer em Jesus não vai levar ninguém à salvação da alma. Não vai ter a vida eterna. O diabo, ele crê em Deus. Mas ele já está perdido. Ele vai ter uma vida eterna, mas em outro lugar. Aqui nós estamos falando da vida eterna com Deus, amém? Com Jesus nos céus. Então você precisa crer na palavra e obedecer os mandamentos. E se não tivesse vida eterna, você pode falar para alguém que esteja evangelizando, quando o rapaz perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se não houvesse a vida eterna, Jesus teria falado: não tem vida eterna. Queres vida eterna? Guarda os mandamentos de Deus, obedeça. Porque se não obedecer, vai ter uma vida eterna. Porque a alma é eterna. Mas a alma ela vai para um lugar ou para outro lugar, né? São dois lugares para onde ela pode ir. Temos que fazer uma escolha. E Jesus, aqui mesmo em Mateus, ele vai falar, por enquanto ele está falando do céu, né? Da alma, da vida eterna com Deus. Mas e a alma que não tiver Deus? Nós vamos ver aqui. A alma que não crer, que não obedecer. Vamos ver aqui em Mateus 18. Volta umas folhinhas aí. Mateus 18, 8. Mateus 18, 8. Jesus falando dos céus também, e falando do pecado do homem, dos escândalos, da desobediência. E no versículo 8 ele fala: portanto, se a tua mão e o teu pé te fazem tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, aqui é a vida eterna, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés,
seres lançados no fogo eterno. Então há também um lugar que é eterno, um lugar de fogo, fogo eterno, para onde vão as almas que não obedecerem ou que estiverem em pecado, né? Não se arrependerem. Olha o versículo 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois e seres lançado no inferno de fogo. Então Jesus, o mesmo Jesus que fala da vida eterna, da vida com Deus, ele vai falar que também tem uma eternidade de fogo, que é o inferno, né? Que é o que certamente para lá ninguém quer ir. Mateus, capítulo 5, volta para trás um pouquinho. Mateus 5, versículo 22. Mateus 5, versículo 21. Vamos começar do 21. Aqui Jesus, irmãos, leiam o livro de Mateus, amém? Leiam os evangelhos. A pastora sempre fala, leia a palavra de Deus. Leia o livro de Mateus. Aqui Jesus vai falar tantas coisas sobre a vida eterna, sobre o caminho correto, né? O caminho estreito, o caminho largo. E aqui muitos ensinamentos de como ir, né, para o céu e como não ir para o inferno. Versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, ao inferno, para lá vão os desobedientes, aqueles que não querem obedecer a palavra, os mandamentos do Senhor, aqueles que não creem no Senhor e aqueles que vivem longe do Senhor. O Espírito Santo está nos exortando nesta tarde. Provérbios, não precisa abrir, Provérbios 15, diz assim, que há dois caminhos, né? E, não, eu vou abrir, e você não precisa abrir. Se você for rapidinho, quiser abrir comigo, Provérbios 15, 24, que eu tenho mais versículos para falar, e o nosso tempo é corrido. Provérbios 15, 24, ouça, diz assim, para o sábio, há o caminho da vida, que leva para cima. Diga, para o sábio, há o caminho da vida, que leva para cima. Mas, para aquele que é tolo, né? Para o sábio, há o caminho da vida, que leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, o sábio, ele vai fazer de tudo que é ir para o caminho da vida, que é o céu, a vida eterna, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, nós já sabemos que o inferno fica embaixo, né? Então, nesta tarde, abra agora a sua Bíblia em Lucas 12, para nós estarmos encerrando. Você estava lá em Mateus, vai lá perto, Lucas 12, versículo 5. Lucas 12. Versículo 5 diz assim: Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse deveis temer. Então, aqui mostrando Deus, não é o diabo, não. Deus tem poder para matar e lançar no inferno. Lançar aquele que é desobediente. Mais um trecho para você mostrar. Porque tem gente que não acredita no inferno. Então, você pode mostrar na palavra de Deus. Agora, aí mesmo, Lucas
12, versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para Deus. Aqui mostrando o dia em que Deus fala: amanhã é chegada a tua hora. O que você está preparando para a vida eterna? O que você está fazendo, né, no seu alcance, na sua possibilidade, para estar mais em comunhão com Deus, na obediência, lendo a palavra, orando, vindo à igreja? Você está entesourando. O que é entesourar para Deus? Essas coisas, buscar mais a Deus, ler a sua palavra, orar, jejuar, vir na casa do Senhor, obedecer a palavra. Estou entesourando para a minha vida eterna. Mas ao contrário, as pessoas hoje só querem trabalhar, né? As pessoas hoje têm tempo para ficar na frente de uma TV, de um computador. As pessoas hoje têm tempo para todas as coisas. E não é errado participar dessas coisas. Mas nós temos também que entesourar para a vida eterna. Porque amanhã pode pedirem a tua alma, a minha alma, a tua alma. Mas vai ficar tudo aí, amém? Alguém vai levar alguma coisa quando morrer? A Bíblia diz: do mesmo jeito que eu vim, nu, não é? E nu eu vou voltar. Então o Espírito Santo está falando: entesoure para a vida eterna. Entesoure para a tua alma, para estar na presença de Deus, amém? Aleluias, diga glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora esse é para encerrar, amém? Volta para o Mateus, eu esqueci de ver esse, deixei esse por último, na realidade. Mateus. Acho que eu confundi aqui. Mateus ou Lucas? Mateus, deixa eu ver, Lucas 16, só um minuto aqui. 16, 26. Mateus 16. Tanto versículo que acabo. Isso. Mateus 16, 26. Terminamos com esse versículo nessa tarde. Pois, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Nesta tarde, o Espírito Santo está perguntando para mim e para você: que adianta nós corrermos atrás de tantas coisas? O que não adianta viver de qualquer jeito? O que aproveita você fazer tantas coisas? Perder tempo com tantas coisas? Sendo que a mais importante, que é a nossa alma, a salvação da nossa alma, que vai durar pela eternidade. Porque se nós vivemos aqui 30 anos, é pouco. Muitos ainda nem chegam a essa idade. 40, 50, 60 anos. 100 anos, muitos vivem isso, mas ainda é pouco, comparado à eternidade. Quantos anos nós viveremos na eternidade? 100 anos? 1000 anos? Milhões de anos. Então, nós, povo de Deus, precisamos estar mais preocupados com as coisas da alma, do espírito, as coisas espirituais. Nos prepararmos mais para esta vida eterna, que é a que vai durar pelos séculos dos séculos, pela eternidade. E o nosso tempo que nós temos o tempo que nós temos, nós gastamos mais com as coisas materiais, as coisas deste mundo, do que com as coisas espirituais, as coisas eternas. Então o Espírito Santo nessa tarde está chamando a nossa atenção. E eu? E você? O que você tem feito? Como você tem
vivido, buscando as coisas que são do alto, pensando nas coisas que são do alto, vivendo mais para as coisas espirituais ou vivendo mais para as coisas materiais. Sem se dar conta que, eu tenho que trabalhar, porque senão eu tenho que pagar a conta. Não, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho tanta preocupação, mas e daí se tudo isso amanhã você já não estiver mais aqui? Que adianta? Tanta preocupação. Por isso que Jesus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está tão preocupado com amanhã, com o que eu vou fazer a semana que vem, o ano que vem, o mês que vem. Mas lembre-se daquele versículo de Tiago, se Deus quiser, você vai fazer. Se Deus não quiser, vai acabar para mim, para você. Para mim também. Então, é tão claro que o Senhor, o Espírito Santo, nessa tarde, está querendo trazer essa lição. Olha, o que vai aproveitar você viver, trabalhar, conquistar, ter, dar dinheiro, comprar as coisas? Tem gente que tem coisas, mas quando vai pensar em aproveitar, pastora, eu vou primeiro me aposentar, eu vou primeiro cuidar das coisas, aí porque quando eu me aposentar, aí eu vou buscar Deus. Mas, e quando ele aposentar? Primeiro dia de aposentado, Deus fala, louco, amanhã te pedirão a alma. E o que você fez? E vai ficar tudo aí, inclusive a aposentadoria, né? Então, amados, vamos pensar mais na nossa vida eterna, amém? Aleluias. Nós estamos aqui, os pastores estão aqui, não estão brincando. Nós temos uma responsabilidade de falar com vocês que há uma vida eterna, de pregar. Somos atalaia. Ei, há uma vida eterna, há uma alma dentro de vocês. E é com elas que vocês têm que se preocupar. Amém? Nós queremos ver aqui todos salvos. Todos, queremos encontrar vocês todos um dia no céu. Amém? Aleluias. Mas para isso é necessário refletirmos, pedirmos perdão dos nossos pecados, mudarmos de vida, amém? É necessário nascer de novo, se converter a Deus, é necessário deixar o pecado, é necessário obedecer os mandamentos do Senhor, estarmos na presença de Deus, buscando a Deus sempre em primeiro lugar. E aí sim, nós vamos um dia estar com Cristo, amém? É uma vida eterna com Deus nos céus. Feche os teus olhos nessa hora e fale com Deus. Hoje, um dia de finados. Ainda bem que você está vivo hoje, nesta tarde. Ainda bem que ainda há tempo para você pedir perdão a Deus pela tua revolta, pelos seus pecados, insatisfação, murmuração. Ainda é tempo de você buscar a Deus, crer. É tempo de obedecer. É tempo de se arrepender. É tempo de se converter totalmente a Deus e entregar a sua vida para aquele que é o único que tem poder de dar a vida eterna. É o único que tem o poder de te ressuscitar, aleluias, para uma vida eterna com Ele. Porque o Senhor está avisando, o Senhor está alertando o seu povo. Não só que nós poderemos morrer através das circunstâncias normais, mas Jesus também está voltando. E pode acabar para nós, se nós não estivermos firmes. Nós não vamos subir para encontrar com o Senhor nos céus, nos ares. Hoje é tarde de se consertar com Deus. É tarde de entregar a sua vida. Talvez você esteja tão sobrecarregada com as coisas deste mundo. Mas nessa tarde, uma coisa só é necessária. É você reconhecer que só Jesus é que pode te dar a vida eterna. Não só a vida eterna, mas também uma vida aqui, ainda agora. Uma vida com abundância, trazendo toda a alegria, trazendo toda a vida, todo o prazer.
Oh, trazendo uma razão de viver para você que entrou aqui nesta tarde, querendo morrer. Oh, para você que tem falado, é o fim, pastora. É o fim disso, é o fim da minha vida, da minha casa, da minha família. É o meu fim. Não. Com Jesus é o começo, aleluias. Não só o começo de uma nova vida aqui na terra. Um reino em que Ele é o nosso Senhor. Um reino em que Ele é o nosso, que nos dirige, que nos ajuda. Mas também um reino, Senhor, um reino espiritual, um reino eterno. Nesta tarde, entregue tua vida para Jesus, amém? E diga, Senhor, eu quero estar nesse dia. Eu quero, Senhor, quando eu fechar meus olhos aqui, no dia, Senhor, que o Senhor me chamar, no dia que o Senhor me recolher, eu tenho essa esperança, essa bendita esperança de encontrar o Senhor nos céus, de encontrar o Senhor no teu reino, aleluias. Oh, Senhor, para uma vida eterna, onde não vai haver mais pranto, nem choro, nem dor, nem tristeza, nem separação, mas estaremos todos contigo eternamente. Aleluias. Diga glória a Deus. Diga obrigada, Jesus. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amanhã o Senhor pode nos chamar. Como está a tua alma? Como está a tua vida? Amém?